Boa tarde, queridos. Esse conteúdo sobre orientação e localização no espaço geográfico, ele é fundamental para que vocês possam absorver e de alguma forma fazer uma ponte com outros conteúdos vindouros. Então, na verdade, quando se fala em orientação e localização dentro do espaço geográfico, esse tipo de temática será pré-requisito para várias outras temáticas e discussões dentro da ciência geográfica. E aí, como vocês já devem ter visto, quando a gente fala em localizar ou orientar no espaço geográfico, é muito comum se deparar com conceitos, definições que outrora, lá no ensino fundamental, vocês de alguma forma já se debruçaram com o professor de vocês, com a professorinha de vocês, o tio, a tia lá, e eles falavam o seguinte, ó, para se orientar e para se localizar no espaço geográfico, primeiro você precisa entender os direcionamentos. E aí ele ou ela jogava para vocês sempre a chamada famosa rosa dos ventos, né? Com os direcionamentos norte, sul, leste, oeste, que são os chamados pontos cardeais, né? Norte boreal, sul austral, norte setentrional, sul meridional, leste oriente, leste nascente, oeste ocidente, oeste poente. Além desses pontos cardeais, vocês também devem ter escutado pelos professores de vocês durante toda uma vida escolar, sobretudo no Fundamental 1, né? Do sexto ao nono ano do ensino fundamental, os professores sempre falavam assim, ó, existem também outros pontos chamados colaterais, que ficam aí na divisão, fazendo aí 45 graus entre os pontos cardeais, que seriam, no caso, eles Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste. E ainda assim, tem outros pontos que, porventura, acredito que vocês também já ouviram falar, que são os pontos subcolaterais. Norte-Nordeste, Leste-Nordeste, Leste-Sudeste, Sul-Sudeste e assim por diante. Enfim, esses pontos são apenas para que vocês tenham um norte, entendam o direcionamento de uma localização ou então o direcionamento de um ponto dentro do globo ou dentro do espaço geográfico como um todo. É só para se orientar, para facilitar o deslocamento e a orientação no globo, beleza? Contudo, vocês também devem ter ouvido falar que quando se fala em orientação e localização no espaço geográfico, sempre vem também conceitos básicos associados a essa localização ou a essa orientação, as chamadas coordenadas geográficas. Todo mundo aqui já ouviu falar em coordenadas geográficas. Contudo, muitos alunos, infelizmente, confundem um pouquinho e às vezes têm um pouco de dificuldade de entender na prática a importância dessas coordenadas geográficas. Eu digo muito na prática para os alunos o seguinte, queridos, praticamente tudo que é encontrado no globo de forma facilitada só é possibilitado em virtude dessas coordenadas geográficas, tá? Então, quando a gente fala em coordenadas geográficas, normalmente conceitos como paralelos, meridianos, latitude, longitude, sempre vêm à tona. Tá? Eu acredito que vocês já se depararam várias vezes com esses tipos de conceitos. Muitas vezes ficaram se perguntando, para que serve ou por que eu vou estudar o que são paralelos, o que são meridianos, o que são latitudes, ou o que são longitudes. Queridos, na verdade, dentro do globo, para facilitar essa localização de um ponto, pois, por exemplo, imagine que um avião ele caiu no Oceano Índico, no Oceano Atlântico, Pacífico, caiu no mar. E aí estão procurando os destroços. Dentro da cabine do avião tem um dispositivo de GPS de localização. E para facilitar encontrar essa aeronave, muitas vezes eles tentam entrar em contato com esses dispositivos de localização que porventura existia na aeronave, para facilitar. E esses dispositivos de localização sempre dá em números um valor de latitude e um valor de longitude,
que quando eu tenho um valor de latitude e um valor de longitude, eu terei, no caso assim, uma coordenada geográfica, tá? Que é um ponto no globo. Então, sempre que vocês ouvirem falar em ponto no globo, através da localização de um GPS ou de um dispositivo de localização, é porque aquele dispositivo ali tem dois valores bem definidos, uma latitude e uma longitude. Contudo, queridos, para entender o que são latitudes e longitudes, é necessário também entender o que são paralelos e meridianos. Então, escutem aí bem rapidinho. Ó. O que são paralelos? Os paralelos, eles são linhas imaginárias horizontais que cortam o globo. Atenção, paralelos são linhas imaginárias, não são concretas, a gente não pode tocar nelas. Então, são linhas imaginárias que cortam o globo, tá? Possuindo medidas em grau de 0 a 90 graus norte e de 0 a 90 graus sul, tá? Atenção, existem 3 paralelos que tenho também muita certeza que vocês já se depararam ou já escutaram muito falar sobre eles. Né? O principal, que é o Equador, a linha do Equador, com medida de 0 graus, que divide o globo em 2 partes simétricas, hemisfério norte, setentrional ou boreal, e hemisfério sul, meridional ou austral. Além da linha do Equador, outros 2 paralelos vocês devem ter escutado várias vezes ao longo da vida estudantil de vocês, que são, na verdade, o Trópico de Câncer, que possui medida de 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, se encontra no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, que também possui a mesma medida em graus, 23 graus, 27 minutos e 30 segundos, contudo no hemisfério sul. Joinha? Mais à frente eu vou explicar para vocês a importância desses trópicos e o porquê se menciona muito sobre eles. Mas vamos lá. Então, tem a linha do Equador com 0 graus, possui medidas em graus, o globo possui medidas em graus de 0 até 90 graus norte e de 0 até 90 graus sul. Joinha? Então, aqui vocês podem ver, ó, linhas imaginárias horizontais, hemisfério sul ou meridional, hemisfério norte ou setentrional, boreal. Joinha? Linha do Equador, 0 graus. Os paralelos possuem medida de 0 até 90 graus norte, extremo norte, e 0 até 90 graus no extremo sul. Joinha? Show de bola? Aqui mostra esses graus, mostrando também valores desses graus. Lembrando, queridos, que os paralelos, eles vão determinar o que nós chamamos de latitudes. Então, sempre que vocês ouvirem falar em latitudes, associe automaticamente aos paralelos. E o que, no caso aí, se eu sei o conceito de paralelos, qual seria o conceito de latitude? Na verdade, latitude é uma medida de um ponto qualquer no globo em direção ou em relação à linha do Equador. Qualquer ponto no globo em relação à linha do Equador é o que nós chamamos de medida latitudinal. Por sua vez, queridos, o globo também possui linhas imaginárias verticais. Linhas imaginárias verticais. Essas linhas imaginárias verticais são chamadas de meridianos, tá? Linhas imaginárias horizontais chamadas de paralelos, linhas imaginárias verticais são chamadas de meridianos. Joinha. As linhas imaginárias verticais, elas possuem medidas de 0 graus, que divide o globo também em 2 partes iguais, 2 partes simétricas, hemisfério leste, oriental ou nascente, e hemisfério oeste, ocidental ou poente. Esse meridiano de 0 graus, ele é conhecido, chamado de meridiano de Greenwich, porque ele passa, ou ele é marcado, claro, de forma aí abstrata, não concreta, em Londres, em um observatório do mesmo nome, chamado Greenwich, tá? Diferente dos paralelos que possuem medidas em graus de 0 até 90 graus do extremo norte e no extremo sul, no caso
dos meridianos, eles possuem medidas em graus de 0, meridiano de Greenwich, até 180 graus no extremo leste, no extremo oriente, e 180 graus oeste no extremo ocidente. Joinha, totalizando aí 360, que é a circunferência da Terra. Show de bola! Mencionei para vocês, queridos, que os paralelos definem as latitudes. Por sua vez, quando nós falamos em meridianos, os meridianos definem as longitudes. Não esqueçam isso. Os meridianos definem as longitudes. E o que seria uma longitude, queridos? Uma longitude, diferente da latitude, é uma medida de um ponto qualquer no globo em relação ao meridiano de Greenwich. Repetindo, longitude é a medida de um ponto qualquer no globo em relação ao meridiano de Greenwich, diferente de latitude, que é a distância de um ponto qualquer no globo em relação à linha do Equador. Quando eu possuo uma medida de latitude e uma medida de longitude, eu tenho assim um plano cartesiano, que você estuda em matemática com os quadrantes. Na intersecção de uma linha latitudinal, horizontal, com a linha longitudinal, vertical, eu tenho um ponto no globo. Esse ponto no globo, que está aí na imagem para você de amarelinho, esse ponto é o que nós chamamos de coordenada geográfica. Dessa maneira que se facilita, na verdade, ou é dessa maneira que se encontra qualquer ponto, qualquer pessoa ou qualquer objeto que de alguma forma transmita a sua localização, dessa forma fica mais fácil. É através também das coordenadas geográficas que muitos sistemas remotos hoje são utilizados, softwares, aplicativos, enfim, por exemplo, o Waze que vocês utilizam, o Google Maps, o próprio Uber que vocês pegam aí, aquela rota que é traçada pelo motorista de aplicativo, imagina você está na sua casa e você quer ir para a Estação das Artes, em plena cidade junina aqui no município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Então imagine que você quer ir curtir o São João, uma festa tradicional na cidade, e aí você está na sua cidade, ou melhor, está na sua casa, descansando, tal, aí se arruma e percebe que o crush não vem buscar você, bem como o seu pai ou sua mãe não vai deixar. Você, não, vou pegar um Uber que é baratinho, 6, 7 reais, é próximo. Aquela distância que automaticamente calcula um valor, né, que o motorista de aplicativo normalmente ele faz esse cálculo, na verdade ele coloca a localização e aparece para ele, aquele valor que surge para você na telinha é associado a todo um deslocamento, toda uma orientação geográfica no globo, e essa orientação geográfica no globo, esse deslocamento que é traçado, essa rota que é definida, só é possível mediante as coordenadas geográficas. Tá bom, queridos? Olha como é interessante. Aqui tem um exemplo aqui, ó. Eu tenho latitude 0 graus. Latitude 0 graus seria aqui, no caso, a linha do Equador. E a latitude e a longitude de 0 graus, que seria aqui o meridiano de Greenwich. Na intersecção de uma linha latitudinal com a linha longitudinal, eu terei aqui uma coordenada geográfica, que é um ponto qualquer no globo. Esse ponto aqui me dá no Oceano Atlântico, na costa da África, na costa oeste do continente africano. Joinha? Um outro exemplo que nós temos aqui, ó, latitude de 20 graus. Então, eu sempre irei associar latitude a paralelos. Está aqui o paralelo de 20 graus. Olha aqui a intersecção com o meridiano, que no caso é a longitude de 60 graus leste. Então, eu tenho aqui 20 graus norte e 60 graus leste. A intersecção dá um ponto no globo, que nesse caso aí dessa imagem, se encontra na Península Arábica, próximo ali do Golfo Pérsico, no Oriente Médio. Joinha? Então, aqui uma perguntinha bem interessante, pedindo para vocês determinarem um ponto na superfície terrestre que apresenta 100 graus de latitude sul e 181 graus de longitude oeste. Queridos, 100 graus de latitude sul não existe. Lembra que eu mencionei para vocês que os paralelos possuem medidas
de 0 até 90 graus norte e sul. Então, 100 graus sul não existe. De igual maneira, 181 graus de longitude oeste também não existe. Até porque só existem meridianos com medidas de 0 graus, Greenwich, até o extremo leste, 180 graus leste, e o extremo oeste, 180 graus oeste. No caso, não existe esse local no globo aí, essa coordenada geográfica. E para finalizar essa brincadeirinha gostosa, nós temos aí o nosso Brasil. Dei um exemplo aí do Brasil, colocando 2 pontos, na verdade, uma latitude e uma longitude, determinando um ponto no Brasil, uma coordenada específica no Brasil, 15 graus de latitude sul, tá? Essa linha latitudinal em vermelha, e a linha longitudinal vertical em azul, interceptando com essa linha latitudinal vermelha, determinando assim um ponto no globo. Esse ponto é o que nós chamamos de coordenadas geográficas. Joinha, belezinha, show de bola. E aqui é uma malha representativa, mostrando que nesse emaranhado de intersecções, formando ângulos retos sempre de 90 graus, entre linhas horizontais, latitudinais em vermelho na imagem, e linhas longitudinais, meridianos, verticais, interceptando com paralelos horizontais, sempre irão dar, nesse caso aí, sempre irão determinar o que nós chamamos de coordenadas geográficas, para facilitar a localização no globo. Joinha, belezinha, tranquilinho, vamos lá.